Vamos falar de nerdice? Natural Harmonia Groppius, também conhecido como N, é um dos personagens de Pokémon com a história mais complexa e interessante da franquia inteira, situada nos jogos Pokémon Black e Black 2 e White 2. A história dele é mais ou menos assim. N é o antagonista principal dos jogos Pokémon Black e White. Ele é um cara meio misteriosão, extremamente gentil com Pokémons, mas bem distante dos humanos. E seu grande plano maligno é liberar todos os Pokémon do controle dos humanos. Quando N era criança, ele foi encontrado por Ghetsis, um dos líderes da equipe Plasma, que bota ele pra crescer isolado do mundo, acompanhado apenas de Pokémons machucados, o que leva a ele a entender que os humanos fazem um mal absurdo aos Pokémon. Sendo manipulado desde cedo, o Ghetsis botava na cabeça da criança que ele ia ser o único que ia conseguir salvar todos os Pokémon. Então pro N, ele acredita profundamente que ele tá fazendo o bem. O grande plano da equipe Plasma era tornar o N o rei deles. E com isso Ghetsis queria convencer o mundo a libertar todos os Pokémon, forçando essa libertação com um dos dragões lendários, Reshiram ou Zekrom. E a partir do ponto que todos os Pokémons estivessem livres, só a equipe Plasma teria Pokémons. E assim eles dominariam o mundo. Então enquanto o N acreditava na moralidade do discurso do Ghetsis, o Ghetsis queria mesmo só poder. Tanto em Pokémon Black quanto em Pokémon White, o N é escolhido por um dos dragões lendários. Em Pokémon Black, o N obtém o Zekrom, que representa os ideais. Já em Pokémon White, o N recebe o Reshiram, que representa a verdade. Durante o jogo, o N questiona o protagonista várias vezes, questionando a ética de batalhas Pokémon e tentando convencer você dos ideais dele de libertação dos Pokémon. E no clímax desse jogo, você batalha contra o N no topo do castelo da equipe Plasma, cada um acompanhado de um dos dragões, dependendo de qual jogo você está jogando. Mas depois de ser derrotado, o N descobre a verdade, que Ghetsis nunca quis liberar todos os Pokémon e só manipulou o N esse tempo todo. Então o Ghetsis tenta se livrar do N. E é nesse momento que o N deixa de ser um antagonista e se torna um aliado moral do protagonista. 2 anos depois, em Black 2 ou White 2, o N desapareceu e estava viajando o mundo com seu dragão lendário. Nessa viagem ele ajuda os Pokémon diretamente e aprende mais sobre o vínculo humano-Pokémon, que ele tinha sido privado por crescer recluso da sociedade. E ele em alguns momentos até ajuda o jogador contra a Neo Equipe Plasma. Então no fim ele acaba se tornando um protetor dos dragões, figura de redenção e um defensor dos direitos de todos os Pokémon em geral. E eu tenho os 7 primeiros mangás da coleção de Black and White, que inclusive eu posso fazer um vídeo a respeito depois, que ela é bizarra.